Nós estamos sendo gravados e todos os nossos vídeos estão disponíveis no YouTube da igreja, tá? Em público agora, porque viviam me pedindo o link, eu falei, quer saber, vou deixar público e qualquer pessoa acessa a qualquer momento. Tá transmitindo, podem começar, jovens. Boa noite, gente. Eu vou começar. O nosso grupo, a gente vai falar sobre oração. Tá? Pode passar o slide. O que é oração? No dicionário, fala que é uma prece sobre forma de meditação, reza curta, prece litúrgica enunciada nas horas canônicas e na missa, discurso com alguma moral, sermão ou fala. Segundo a Bíblia, ela ensina que a oração é uma comunicação direta com Deus, feita com fé, humildade e sinceridade. Ela abrange louvor, pedidos e submissão à vontade divina e é um ato constante de devoção e confiança em Deus. Falar sobre o nosso dia, agradecer a Deus pelas coisas que a gente fez, pelos livramentos, pedir perdão também, a gente faz em hora da oração. Fazer pedido por alguém da nossa família, pedir por cura, por libertação. Eu peguei aqui uma palavra da Bíblia, tá em Mateus 17:21, que fala que tem demônios que só saem com jejum e oração. Sempre um andando com o outro, né? A gente não consegue só fazer o jejum e também não orar. E nem ao contrário, orar e não fazer um jejum. Sempre ambos, a gente sempre fazendo ambos pra gente conseguir agradar a Deus também e expulsar esses tipos de demônios que também só saem com jejum e com a oração. Eu peguei também uma outra parte aqui que fala do dicionário, que fala que oração é a aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Orar significa falar, dizer, palavra, um discurso ou súplica. Pode pular o slide, Carlito. Por favor. As diferenças entre oração e reza. A oração na Bíblia, na fé cristã, é a comunicação direta e sincera com Deus, feita em qualquer momento, pedindo ou louvando ou agradecendo. Ela envolve um relacionamento pessoal guiado pela fé e confiança em Deus, sem necessidade de fórmulas fixas. A reza não, a reza é uma citação das palavras ou fórmulas fixas em um contexto religioso, como Pai Nosso, Ave Maria, sempre essas rezas que a gente já tem ali, que todo mundo já sabe. E normalmente ela é utilizada em rituais e práticas de devoção. A reza, ela expressa fé e respeito, conectando o fiel à tradição e ensinamentos religiosos. Só um minutinho que eu peguei uma coisa aqui para falar. Deixa eu só achar.
A oração no sentido cristão evangélico, a gente consegue fazer em qualquer lugar que a gente estiver. A gente pode orar em pensamento, a gente pode orar na rua, orar junto com os nossos amigos, junto com os nossos irmãos da igreja. De todas as formas, assim, a gente consegue orar. A reza, não. A reza a gente vai fazer ali junto. Essa é uma citação. Eu não sei se vocês conseguiram me entender bem, mas é isso que eu tinha para falar. Amém. Uhum. O próximo a falar é o Samuel. Você quer falar algo, Tainara, ou não? Só Tudo não certo. fi... eu tenho algumas perguntas, mas não é tão relevante agora no momento. Mas seria mais, então é certo ou errado rezar, por exemplo, orar o Pai Nosso? Então, essa foi uma dúvida que a gente teve quando a gente estava fazendo os slides, que o Samuel até foi te perguntar sobre. Ele vai... você vai responder, né, Samuel, no próximo? Isso, é nesse daqui. Ah, então tá bom. Então vamos esperar. Carlito, pode passar. Aí, foi. Aqui, ó. Reza no meio evangélico. Contexto. Os evangélicos também recitam orações, especialmente em contextos comunitários, como cultos e reuniões de oração. Muitas vezes utilizam orações escritas ou tradicionais, como Pai Nosso, que podem ser repetidas em uníssono. Uníssono, isso. Essas práticas ajudam a unificar a congregação e reforçar a fé coletiva. Mas para você, nós rezamos? Aí vocês respondem. Cada um aí. É que você colocou embaixo a resposta. Não, eu já deixei a resposta. Isso foi uma Reza é pergunta? mais associada, tipo, ao catolicismo. Então, eu acho que não. Achei que era uma pergunta retórica, mas vamos deixar. Depende da. Por ser o Pai Nosso. Giovana, pode falar. Depende da religião. Então, os católicos é certo rezar. Nós evangélicos. Pra gente é Nós uma é o oração. contexto Não, pra evangélico. gente. Não é que não é errado, é porque tipo, a gente tem costume, né? Nossa oração, nossa religião. Vamos lá, vamos a alguns pontos É aí. porque, que eu acho- assim, deixa eu falar. Pode. É assim, gente, a minha opinião. Para a reza, as pessoas católicas, pelo que eu sei, pelo que parece aqui, né? Elas não têm uma forma de conversa com Deus. Ela segue mais o negócio de tipo, Pai Nosso que está no céu santificado, tarará, e essa Ave Maria que eu não sei como que é. E então, eu acho que os católicos, não sei se eu estiver errada, alguém me corrige, mas tipo, a gente que é evangélico, a gente já não segue, mas tipo, nossa, Pai Nosso que está no céu, a gente usa como exemplo do que a gente pode pedir na oração, mas tipo, a gente não segue, Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Agora, eu acho que os católicos já são mais assim, né? Então, estou errada ou estou certa? Não, tá certa. Não só a Ave Maria, não só o Pai Nosso, eles têm uma centena de orações, de rezas, no caso. E Tem pra a- cada tem a tipo... Santa Maria. Não é? Nossa! Tem para todos os santos possíveis e imagináveis. Tem a do sétimo dia. Tem... Aí eu acho que eles, tipo, seguem mais um negócio, tipo, de um E a reza em livro, de latim no uma Natal? folha, entendeu? A gente não, a gente já tá ali, já... É como se a gente estivesse conversando com um amigo mesmo. Não tem que tem que ficar com uma folha do lado para ser aquilo, que tem que orar aquilo. Sim. Vamos Eu lá. acho que Pode falar, Júlia. a gente tem a nossa reza, entre muitas aspas, mas a gente ora também, tipo, a gente conversa com Deus. Eles é mais escrito mesmo. Então, eu vou explicar o ponto de vista deles, não justificando, mas ao mesmo tempo que vocês entendam o lado deles para que vocês não julguem eles, entendeu? Errado. Isso sim é errado, porque literalmente é pecado. Você está orando para santos ou para esculturas de pedra, para pessoas que não sejam o próprio Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Você está orando
para outros seres ou outras entidades, sim, seriam muito errado, tá? Isso é muito errado. Então, desde anjos, demônios, capetas, não interessa. Isso é errado, tá? Então, vamos começar com esse princípio. Mas o que acontece é o seguinte. Eu falo porque eu vejo a minha avó. Ela faz a reza dela, ela sabe todas de cor. Ela tem 90 anos de Alzheimer. Ela Meu sabe Deus. todas de cor. Todas. Quando eu tava no hospital com ela, minha tia pediu pra um padre lá. E, mano, todas as rezas que o padre falava, ela sabia. Porque, tipo assim, eles meio que criam interlúdios. O padre fala uma coisa, eles respondem. Ela sabia todas. Então... Queria eu ter essa memória. E ela tem Alzheimer. Então... O meu avô é do quebrou. mesmo jeito também, meu avô. Então... A gente pergunta pra ele, tipo assim, ele esquece, tipo, do que acontece no momento, mas as coisas antigas ele lembra bastante, sabe? Por exemplo, que nem o exemplo da avó dela. E aí o que acontece é o seguinte... Eu acredito, pelo menos é o que eu vejo na maioria deles, não justificando, porque eu acho que a nossa conversa com Deus, a Bíblia fala que não seja em vãs repetições as suas orações, mas que seja realmente de todo o seu coração. Então, as suas orações não podem ser aquele negócio repetitivo que você fala todo dia, sai do automático, sabe? Isso Deus nem quer. Ele falou, já escutei isso aí, fala uma coisa nova, pelo menos, se for pra falar. Então, e que seja de todo o seu coração. Eu vejo da parte dos católicos com a reza, gente, muita reverência. Como assim? Eu lembro que minha avó, você não podia falar com Deus de qualquer maneira porque era Deus. E isso é um pouco que eu vejo que se perdeu no nosso meio. A gente... Não tô falando que, nossa, você precisa orar quando você estiver todo lindo, todo bonito. Não, não é isso. Mas você precisa orar em todo tempo, mas com respeito, não de qualquer jeito. Eles não. Eles sabem de cor porque aquilo é o jeito que eles vão falar com Deus. Então, eles falam com todo respeito, com toda devoção. Você vê que é todo rebuscado. Por quê? É todo frufru. Por quê? É o jeito deles entenderem que Deus é um ser superior que merece respeito. Oi. A Agatha vai ficar aqui na mesma câmera que eu, porque a celular dela se carregou, tá? Tá bom. Então, a gente precisa entender que... Então, vamos voltar aí ao Pai Nosso. O Pai Nosso, ele não é uma reza, ele é um ensinamento de Jesus. E esse ensinamento de Jesus, por que eu falo ensinamento de Jesus? Porque as outras rezas não são bíblicas. Elas são criadas pela Igreja Católica, determinados santos, ou até mortos. Então, não faz muito sentido nem ficar repetindo aquilo. Entendeu? Quem foi que criou? Sei lá. Já o Pai Nosso, não. Foi dito por Jesus. A Tainara devorar o Pai Nosso todo dia? Não é essa a ideia. O Pai Nosso é um guia para aqueles que desejam aprender a orar. Porque tem vários contextos. Eu não sei se eles vão pegar aí a distinção do Pai Nosso, que eu já fiz com vocês algumas vezes, e até na escola bíblica, que o Pai Nosso, cada frasezinha tem um significado e uma importância e um contexto para isso. Então... de cada frase que se tira do Pai Nosso, dá pra você fazer uma oração de meia hora cada uma, entendeu? Então, a oração do Pai Nosso é um ensinamento pra nós, é uma base pra nós. E por que ela é recitada quando tem muita gente? Porque, por exemplo... Perdão, gente. Quando tem muita gente, pode ter gente de outra denominação. Por exemplo, quando tem cristãos e católicos. Se você falar, vamos orar o Pai Nosso... se concorda que todo mundo sabe o Pai Nosso. E ninguém vai entrar em discordância nesse sentido. Se você tá no meio de muitas igrejas, porque um gosta de uma oração fervorosa, outro gosta de uma oração baixinha, outros gostam de falar, de orar gritando. E isso é muito de cada igreja e de cada pessoa. Então, quando você fala, vamos orar o Pai Nosso, você unifica num corpo só, um corpo de Cristo. Vocês estão orando uma mesma coisa, com o mesmo objetivo, com o mesmo princípio que a Bíblia. Então, não tem erro. Vocês têm que orar mais por mim, viu? E aí, o que acontece? O Pai Nosso não é uma reza, ele é uma oração. E nesse mesmo contexto do Pai Nosso, Jesus fala que não é pra gente ficar orando em vãs repetições, que o nosso melhor lugar de orar é você ir pro seu quarto, fechar sua porta e orar a Deus. Então, é todo nesse contexto que Deus nos ensina sobre secretos, sobre o lugar na qual você e Deus vão estar presentes. Num lugar que você e Deus vai ter esse relacionamento com Ele.
Tá bom? Mas todo mundo aí falou certo. Pode continuar? Vai, deixa. Então foi isso. O Pai Nosso é um exemplo que Jesus nos dá como orar. É mais ou menos um exemplo de como seguir uma ordem para a oração. Aí eu vou citar mais algumas coisas aqui que não estão no slide, nós já vai para o próximo. A oração, ao contrário de que muitos pensam, não é só pedir para Deus coisas, mas sim você agradecer também, enaltecer o nome dele e engrandecer. Dizer coisas boas sobre ele. Mas você também pode pedir para Deus algo. E também a oração abre portas para que aconteçam milagres em nossas vidas e de outras pessoas também. Através dela vemos que o amor do Senhor. Ela também nos mostra que Deus nos ouve, Ele sabe nossos pedidos mesmo sem a oração. Mas Ele quer ouvir a sua voz, porque Ele te ama. Então Ele quer ouvir você pedindo o que você quer e o que você sente. Aí tem um versículo aqui que eu queria falar também. Está em Mateus 26, 41. Jesus aconselha os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por meio da oração, podemos vencer a tentação de pecar. Ore pela ajuda de Deus para evitar fazer escolhas erradas. Isso lhe dará forças para fazer o que é certo. E aqui também eu gostaria de falar que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites antes de iniciar seu ministério na Terra. Por ter feito isso, ele ficou em comunhão com o Pai Celestial, em oração. Da mesma forma, se você orar e jejuar, vai se sentir mais próximo de Deus e compreender melhor as coisas que Ele deseja que faça. Pode passar pro próximo, Carlita. Alguns versículos sobre a oração tá em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, onde fala: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para Jesus convosco. Em Filipenses 4, de 6 a 7 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas por vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. E Mateus 7,7 que fala: peçam e será dados a vocês, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Aí é o que eu queria falar, isso. Se quiser falar algo, Tainara ou Carlita? Vai falar alguma coisa, Tainara? Não. Ok. Vamos lá, gente, é a minha vez agora. Que o Senhor Jesus abençoe e abençoe nosso grupo. Oração. O que gera o fruto da oração em nossas vidas? Esses versículos que foram lidos anteriormente, esses versículos mostram a importância que a oração gera em nossas vidas. Enquanto buscamos a Deus, encontramos. Quando nos alegramos, Ele se alegra pelas nossas expectativas, pois Ele sabe que é a boa vontade que nos gera as boas coisas. Sobre isso, eu tenho a falar sobre oração, que era muito comum, assim, eu tenho uns exemplos de vida pessoal, né, que era muito comum para mim, quando a gente era criança, toda vez que a gente ia dormir, a gente pedia, a gente sempre fazia oração antes de dormir, o Pai Nosso, né, que como a galera tava falando aí, oração tem muita gente que pensa que é só você... Meu Deus. Tem muita gente que pensa que oração é só você pedir, né? Só você pedir. Mas, tipo assim, era um meio que a gente não sabia... tipo assim, a gente não sabia orar. Ou seja, era um aprendizado. Eu fazia também.
era um aprendizado, então. E a gente sempre, quando eu ia dormir, a gente orava desse jeito, porque a gente não sabia, né, das outras formas. Só que como a gente foi aprendendo aos poucos, aí a gente foi deixando esse Pai Nosso de lado, entendeu? Mas, tipo assim, depois, mais pra frente, eu percebi o que significa, né? E teve esses dias que a gente tava conversando que, tipo assim, todos nós jovens lá, né? Que os meninos até me zoam que eu não sei orar o Pai Nosso, mas é porque eu falava muito quando era criança, entendeu? Aí quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo a orar e fui aprendendo, aí fui deixando aquilo de lado, aí acabei esquecendo de algumas coisas. O Pai Nosso todo mundo sabe, né? Mas algumas coisas eu ainda esqueço, né? Ô, Carlito, Oi. você, né, que orava só, né? Por que você? Não, porque você tá falando aí a gente quem? A gente, eu, você, minha mãe, o Henrique, todos nós orávamos. Lembra? Você não lembra, não? Eu não. Você tá com Pai, os... meu filho, eu sempre soube Vai? que Pai Nosso, tipo assim, eu não orava o Pai Nosso porque eu achava que era de católico. E agora eu sei, depois que eu cresci e tive o entendimento, eu sei que o Pai Nosso não é de católico. Tipo, o Pai Nosso é como, que Minha nem tava filha, minha mãe falando. pedia pra gente orar em voz alta, todo mundo lá, quando a gente tava quase dormindo. Eu juro que eu não E lembro você também, não viu? sabia falar, Continua aí, orar o que eu Pai não me lembro, Nosso? não. Mas continua aí, que eu não me lembro. Fala sério. Cadê, eu tô sonhando. cadê? É que minha mãe não tá aqui, gente, mas eu vou pedir pra ela falar, então... Tá, continua assim, mas eu não me lembro, gente. eu sei- Então. Mano, a gente sempre Acabaram de queimar orava, o velho. A gente sempre Carlito ao orava vivo antes aí. de dormir. Beijos. Todo mundo orava o Pai Nosso, a gente orava o Pai Nosso e ia todo mundo dormir. Toda vez. Era isso. bom. Não sei por que que vocês não estão lembrando. Bom, não sei se vocês esqueceram, não sei o que que aconteceu. Ué. Eu acho Oxe, cara, por que você já tá ficando bravo? Ah, porque vocês estão me desmentindo, ué. Que desmentir, filho. A gente só tá falando que não lembra. Que- eu tenho culpa agora se eu não Gente, segue o baile, segue. Meu Deus, cara. Segue. Tá bom, enfim. Nada de DR familiar aqui. Depois, Espera a live depois, eu, acabar, depois, espera a eu live falo, acabar. depois eu falo pra. Eu mando minha mãe falar aqui, mandar o áudio e explicando, porque os meninos não lembram mesmo. Mas realmente eu orava, entendeu? Eu orava. E ela pedia sempre pra alguém orar. Por exemplo, o Henrique, ou eu, a Renata, a gente orava em voz alta sempre, Pai Nosso que está no céu, enfim. Mas como isso eles não lembram, então é isso. E aí eu preparei algumas coisas aqui para falar. Se ele fosse o mais velho, É, não dá pra acreditar, não. que Assim, né? orar você usa como expressão e ação você age, entendeu? Tipo, aí forma para a oração, né? Porque orar você expressa o que você quer. E a ação você age, mas tem muita gente que pensa que você esquecendo, cara. Você travou. Tá, vamos lá. Orar você expressa e Ele travou, ação tipo, o você computador age. dele. Ele travou, Mas tem muita gente que só quer pedir tá. para Deus, né? Tipo, só quer orar para Deus para pedir coisas, mas nós não devemos fazer isso, né? Todos nós sabemos que nós precisamos ter uma intimidade com Deus, precisamos entrar em comunhão com Deus. Ou seja, quando a gente estiver orando, a gente tem que falar, Senhor, meu Deus e meu Pai, esse foi meu dia hoje, entregar, agradecer a Deus até por as coisas que não aconteceram, que não deram certo no dia, né? Na sua vida. Ou seja, você tem que ter a intimidade com Deus, você tem que conversar com Ele, de agradecer pelo dia, pela noite, né? E eu tenho uns exemplos também que eu tenho uma pergunta para vocês. Por que Daniel não foi morto naquela cova dos leões? Alguém sabe?
Porque. Acho que é porque ele teve fé, né? Ele confiou no Deus dele. Na verdade, em Deus, né? Isso, exatamente. Quer vir falar? Pode vir falar. Mas Matheus, fala. realmente Porque foi isso, mas Daniel tava mas é que- no jejum de Daniel, né? Aí o leão não come legumes. mas ele estava lá naquela cova dos leões. Todo mundo sabe que Daniel era um homem de fé, né? Que orava sempre 3 vezes ao dia, né? E Daniel não morreu naquela cova dos leões porque ele não tinha cheiro de carne. Daniel não tinha cheiro de carne. Ah, legal. Como ele buscava muito, ele não tinha cheiro de carne. Você já ouviu a expressão de que quando a gente alimenta Ele não carne... morreu porque ele não tinha cheiro de carne? Não tinha Eu cheiro acho de que era carne. É mais no porque mundo Deus salvou espiritual. ele. No mundo Eu acho que não. Eu acho que Eu era acho mais que porque não. Deus salvou ele, mas isso Mas pode nem ser fala outra na Bíblia coisa. isso, de tô falando porque ele não morreu porque tem cheiro de carne? Você não está entendendo. Eu estou dizendo que, assim, no mundo espiritual, a gente tem a carne como pecado, né? Como, por exemplo, é um meio sujo, sabe? A carne é, por exemplo, pecado, essas coisas, entendeu? Entendi. Só que ele Agora eu não fala em entendi. pecado. Então fala pecado. Eu ia Pera- explicar, mas se pera- espera. É que você falou assim, que ele não tinha carne. A gente achou que era por causa do cheiro dele. Não Então, tem cheiro no de modo assim, carne, que ele, ou seja, no que ele mundo estava espiritual, limpo, né? Que ele não... ele estava em espírito com Deus, ele estava firme, estava em oração, Ah, ou seja, tá. Deus limpou esse mundo, essas coisas ruins que o pecado, né? Por exemplo, o pecado, as coisas que fazem com que mancha, por exemplo, a vida espiritual dele, entendeu? Como ele estava em dia com Deus. E também, com certeza, ele teve a oração lá dentro, também naquela cova dos leões também. E também, Davi também foi fiel sobre o pouco também lá, que ele era um pastor de ovelhas, antes de ungir ele como um rei. Antes de, Esse aí não é Davi, de Deus não? ungir ele se... Hã? Acho que você não confundiu Não, tô citando um outro exemplo agora, Davi, tá. entendeu? Ah, tá. Achei que você tá falando da pessoa. Continua. Não, agora é outro exemplo. Davi foi fiel sobre o pouco e usou oração também para vencer leões, ursos também, né? Que ele teve enquanto ele cuidava das ovelhas dele, né? Também ele usou oração também, usou Deus como alívio da vida dele, né? Ele foi fiel sobre o pouco, por isso que Deus colocou ele sobre o muito, ou seja, a liderança de Israel, por isso ele conseguiu também vencer aquele gigante também, por meio da oração dele também, Deus ajudou ele. Também tem Moisés, que usou oração também para pedir para Deus abrir o Mar Vermelho, também para o povo passar, né? Tem Jonas também, que orou para ser salvo daquele grande peixe, né? Que, como todo mundo sabe, era para ele ir para uma cidade, ele acabou indo para outra e o grande peixe foi e engoliu ele. Aí ele usou a oração também. Teve Sadraque, Mesaque. É que eu não sei falar o nome dele, gente. Acho que é Sadraque, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, isso. Eles também, enquanto eles estiveram lá na fornalha lá também, eles com certeza oraram. Tem Paulo e Silas também, né, na prisão também, que eles pediram, né, oraram, louvaram e oraram a Deus, né, para que aquelas correntes fossem libertas e tudo. Então a oração é um fundamento diário que devemos ter para obter sucesso em nossas vidas. Agora eu vou finalizar com o Pai Nosso. Não. Eu vou finalizar com o Pai Nosso. Realmente. Tem que ler. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Amém. Eu sei. E esse dia eu tava literalmente no TikTok, né? Tá na Bíblia que é a interpretação. Uma coisa, aí um ateu foi e falou pro rapaz assim. Não, eles né? mesmos se corrigiram, eu deixei aí. Quando mais ele precisou, Deus não ajudou ele. Quando ele pediu uma coisa para Deus, Deus foi e não ajudou ele. E por isso ele falou que Deus que tinha que pedir desculpas para ele, entendeu? Aí Quem? Peraí, oi? No TikTok, um ateu falou isso, gente. Vocês não estão escutando, não? Não, eu distraí 2 minutos, desculpa aí. No TikTok, um ateu foi e falou bem assim pro rapaz. Ele foi e pediu para Deus, pediu para Deus abençoar não, ele foi pedir coisas para Deus, entendeu? Só que, tipo assim, ele não conseguiu o que ele tinha pedido, né? E então, por isso ele foi e botou a culpa em Deus, né? E falou que Deus tem que pedir perdão para ele, né? Isso que ele falou. Aí o cristão foi e falou para ele que a mesma coisa dele, por exemplo, ele só foi fiel, ele só foi cristão na hora de pedir. Não teve comunhão com Deus, assim como eu falei no começo da live. Ele não teve comunhão com Deus, não buscou a Deus, não foi na igreja. Por exemplo, ele foi e ligou a cobrar para Deus. Ligou a cobrar para Deus e ainda quer que Deus escute, ainda quer que Deus atenda, entendeu? Ainda quer que Deus faça os milagres para ele. Só que não é assim. Nós, como cristãos que somos, nós temos que buscar a presença dele, a face dele, estar em comunhão, estar todos os dias pedindo oração, estar todos os dias junto com ele, né? Tipo, por exemplo, indo para a igreja, fazendo todos os mandamentos que Deus pede, né? E por isso todos nós somos abençoados desse jeito, por causa disso. E é isso. Eu sempre fui, assim, meio nervoso na hora de apresentação, mas é isso. Parabéns. Ó, vamos lá, vamos a alguns pontos aí que vocês até questionaram. Eu achei engraçado que eu falei, eu não sei se eu dou risada ou se eu concordo ou discordo. Pera lá. Eu entendi o que o Carlito disse, é uma boa interpretação, mas aquela frase, Daniel não tinha cheiro de carne, não é bíblico, tá? É uma interpretação da situação, mas não tá escrito na Bíblia, tipo... O que está escrito na Bíblia é na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles saíram da fornalha e eles nem cheiro de fumaça eles tiveram. E isso é genuinamente bíblico, tá? Mas a interpretação faz sentido, sim. Não vou falar que não faz sentido. É que ele começou meio nervoso, aí foi no tranco, depois ele explicou. Então tá certo. Tá bom? Parabéns, não tem muito mais a colocar, não. O que eu gostaria de já puxar mais para vocês, como um auxílio, um acréscimo, sei lá, é vocês abrirem o leque de vocês no momento da oração. Meus amigos, eu vou começar a gravar a parte da oração de vocês para vocês verem o tanto de coisa que vocês repetem nas orações de vocês. Tainara, por quê? Não sei, às vezes é porque vocês ficam nervosos, às vezes é porque dá um branco e tudo bem. Só que vocês têm que entender que no momento da oração não é um momento de medo, é um momento de conversa com Deus. E Ele quer saber. Achei maravilhoso que a Júlia orou pelas pessoas que estavam fazendo o Enem. Abram o leque de vocês. Eu acho maravilhoso, por exemplo, acho que a Ágata, que geralmente ora para aqueles mendigos de rua. Não. Orar pelos doentes, entendeu? Gente, vocês não precisam ter medo, principalmente aqui na live, vocês já podem justamente desempenhando esse fator de puxar além a oração de vocês. Por exemplo, nós estamos num relógio de oração, você tem que orar durante meia hora. Se você for ler as causas, você vai ler, pode orar 4, ou ler aquilo 4, 5, 6 vezes que dá em meia hora. Peraí. Mas a ideia não é você ler aquilo. A ideia é você entender o tema e interceder pelo tema. Estica, puxa versículo, puxa a palavra de Deus, puxa certeza. O tema lá, por exemplo, pessoas que se desviaram. Lembrou da pessoa, vai orando pela pessoa. Lembrou de outro, ora por outro. A oração de vocês tem que... É tipo usar como base, não é? Isso. Tem que ter substância. Não por nada.
às vezes tá xoxa. E eu falo porque eu falei pra mim mesma esses dias. O Carlito falou uma coisa que eu achei engraçada, que ele falou, não, porque a oração é pra crianças, por exemplo. Era uma afirmação dele. A oração do Pai Nosso deve ser um ensinamento pra gente até hoje, entendeu? Desculpa. E aí o que acontece? A oração do Pai Nosso a gente tem que ter humildade pra aprender a orar todos os dias. Porque, sinceramente, se a gente quer ser seres espirituais, a gente precisa ser humilde pra pedir, Espírito Santo, me ajuda a orar, me ajuda a te louvar, me ajuda a ler a Bíblia, me ajuda. Entendeu? Porque ele não é um ser que vai ficar ali inútil a tudo isso, ele não tá ali ao léu a tudo isso, mas ele quer se mover ao mesmo tempo sobre isso. Quando a gente ora, gente, abram as câmeras, quero saber se tá todo mundo acordado. Bora. Um monte de gente saiu, o que aconteceu? O Matheus tá aqui. O que acontece é o seguinte, a gente precisa se mover. Outra coisa que deve ser um hábito, e eu vou começar a puxar mais de vocês, eu achei até que eu deveria ter colocado a parte de oração antes, mas como foi sorteio, acabou ficando... Peraí que o cachorro invadiu. Agora estão dando banana pro Diego. Peraí, gente, só fala baixo aí. Então, o que a gente precisa entender é que a nossa oração tem que ser maior. Orar em línguas não deve ser só no momento de culto ou quando eu quiser, mas deve ser algo contínuo, entendeu? Deve ser algo que você faça todo dia. Tainara, ainda não tem línguas. Então comece a buscar por isso nas suas orações, coloque isso como intuito também, entendeu? Tira ali um momento de você genuinamente estar na presença de Deus e falar, eu quero ser batizado, Deus. Porque a oração, nossa oração, ela deve ter substância, ela deve ter essência. E quando a gente fica só em repetição, em negócio, o que isso diferencia de uma reza? Giovana, o que está diferenciando a sua oração que você está fazendo todo dia exatamente igual de uma reza de um católico? Isso não é para constranger ninguém, mas é para nos levar a um lugar de... Nossa, eu estou fazendo o básico do básico. Eu sei que vai ter dia que o seu básico vai ser aquilo e ponto. Mas talvez Deus esteja te convidando hoje para uma oração melhor, uma oração maior, uma oração mais profunda. Uma oração que você rasgue o seu coração, uma oração que você entre nos seus piores medos ali. Não sei o que Deus quer fazer através da sua oração. Às vezes você vai orar pelos outros, às vezes você vai orar por você, às vezes você vai orar pelo Brasil, às vezes você vai orar pelo seu bairro. Não sei, mas o que Deus está fazendo? E tem outras pessoas que sempre... Deus me abençoa a minha escola, abençoa meu trabalho, abençoa a minha igreja. Amém. Ora pra fora. Quantas coisas estão acontecendo no mundo? A Espanha ficou debaixo d'água semana passada. Quantas pessoas não têm o que comer? Quantas crianças estão sendo traficadas? Quantas pessoas estão sofrendo de abuso? E a nossa oração tem sido rasa. Quantas crianças estão tendo dificuldade na escola e a gente fala, eu não preciso orar pelas crianças na escola. Precisa, sabe por quê? O reino espiritual, ele existe, talvez esteja sendo pesado para essas crianças nas escolas. Eu não vou orar não pelo meu condomínio, porque o seu condomínio não precisa de Deus? Eu não vou orar pelos meus parentes, porque os seus parentes não precisam de Deus, os seus amigos da escola, da faculdade, do seu trabalho, não precisam de Deus para que você ore por eles? A gente precisa voltar ao princípio. Daniel orava 4 vezes ao dia, lá não fala que era uma... 3, é porque eu fiquei orando tanto tempo, 4 vezes, que ficou na cabeça. 3 vezes ao dia Daniel orava. Sabe por quê? Porque ele sabia que era o momento dele com Deus e ele se retirava. Minha mãe tomou umas da missionária essa semana, ela tá tinindo, tá até nova, tá brilhando. Porque às vezes a gente leva pancada justamente pra gente sair também afiado, viu? Então o que acontece é o seguinte, a gente precisa esticar essas nossas orações. Parar de ser raso na presença de Deus. Mas Tainara, eu não sei o que falar. Então fala, Deus, eu não sei o que falar, me dá palavras novas. Os salmos que vocês estão lendo são ótimos temas.
Hoje, o Salmo falou sobre o quê? Alguém lembra aí sobre o que o Salmo falou? Vamos ver se vocês lembram. A maioria já leu. Eu não li aí. Deixa eu vou ler, viu? Ó. Então, sobre o que devocional falou? Vai, a maioria de vocês fez devocional. Eita, tá tendo um negócio. Peraí, gente, que até eu agora tô aqui atrás pra não falar errado. Se eu não me engano, o de hoje era... que era pra gente pegar e fazer tópicos a respeito da nossa própria personalidade. Porque cada um de nós temos uma importância, cada tópico da nossa personalidade é importante. E também a leitura bíblica afirmava sobre como Deus salvou o seu povo, né? Então, como ele sempre teve misericórdia do povo e voltava para ajudar eles. Gente, é tanto tópico. Você pode hoje tirar o seu dia para orar por você mesmo. Falar, Deus, o que tem dentro de mim, porque o Senhor me fez perfeito, o que tem dentro de mim que é bom, que eu possa usar de uma melhor maneira? Tem gente que sabe desenhar muito bem, tem gente que sabe escrever muito bem, tem gente que sabe cantar muito bem, tem gente que sabe dançar muito bem, tem gente que sabe ler a Bíblia e interpretar de uma forma maravilhosa, tem gente que sabe orar de uma maneira espetacular, tem gente que vai ser levantado por evangelismo. Então, vocês têm dons e talentos na qual o Senhor quer usar. E por que não orar sobre isso também? Então, o autor também do devocional já te pede para fazer uma lista para que você mesmo veja e ore sobre aquilo. São os talentos que Deus te deu. E sobre, por exemplo, o Salmo do Dia. O Salmo do Dia fala que tantas vezes o povo de Israel negou a Deus e mesmo assim ele teve misericórdia e deu socorro. Então, quantas vezes a gente pode falar, Deus, quantas vezes nós somos teimosos, quantas vezes a gente fez coisas contrárias à tua vontade, mas o Senhor veio com a sua misericórdia e nos salvou. Quantas vezes o Senhor veio e nos auxiliou quando a gente sabia que a gente estava em pecado. Quantas vezes, Senhor, o meu irmão está precisando de ajuda, Senhor, então me usa para ajudar ele, porque ele está precisando de um socorro, Deus. Quantas pessoas você conhece que estão precisando de um socorro hoje? Então, que a leitura bíblica de vocês, que o devocional de vocês não seja vazio. Fiz. Porque fazer por fazer é legal. Você vai fazer, vai cumprir lá e vai servir no domingo. Que ótimo, parabéns. Mas e o seu tempo com Deus? A sua oração vai ser rasa? Quando você chegar no céu, o que você vai conversar com Deus? Então a gente precisa ter oração cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da palavra de Deus. Eu amo quando alguém está ministrando louvor e quando Deus toca, puxa aquele versículo que dá aquele embasamento que vem como um soco, entendeu? Vem como um soco, que confirma tudo aquilo. Gente, Giovana, por favor. Vem como um soco confirmando que, isso não é da boca pra fora, tá na palavra de Deus. Então a gente precisa ter esse peso na nossa oração. A Bíblia não pode ser algo inútil, algo ao vão. A gente tá chegando no meu salmo favorito, e pra tristeza de vocês, é o maior capítulo da Bíblia, que é Salmo 119. E sabe o que ele fala em todo o capítulo? Como é bom... Não, inteiro não. Aí você já até pediu muito. Mas é o meu favorito porque ele reforça quanto é importante de guardar os mandamentos do Senhor e utilizar. Oi? Vai dividir pra leitura. Senão acha que... E vai... mas não é assim. Acho que quando eu li, deu uns 10 minutos de leitura. O Salmo 119, 10 minutos de leitura? Os outros dá menos. Eu te desafio. Dá 3. Minha filha, eu te desafio a ler o Salmo 119, bem lido. Ficaram 20 minutos em prancha fazendo a conferência e você leu em 10. 19 minutos? 20 minutos, o Salmo 119 na conferência. Eu tenho vídeo disso gravado. Tá. Gente, independente. Se for separar ou não, a gente vai avisando. Mas o Salmo 119, do começo ao fim, Oi? É legal ver eles brigando por causa da Bíblia, né? É melhor do que sobre coisas fúteis. Eu nunca contei quantos minutos tem o Salmo 119. Vai ser um desafio. É um bom desafio. Vou ver quantos minutos eu leio, porque geralmente eu coloco pra ouvir o carinha falar. Então, mas lá tem também o horário, o tempo. Quer ver quanto dá? Não, eu coloco no mais rapidinho, sabe? Não, dá 18 minutos e meio, tá? Vocês estão certos. 20 minutos, é isso que eu falei.
Tainara, quase mas 20 é no minutos de leitura. carinha, mas depende de você. Você não lê na velocidade do cara. Às vezes você pode ler mais rápido, às vezes você vai mais Eu leio um lento. pouco mais rápido que o comum, mas é porque eu leio bastante. Mas o cara lendo aqui, ele lê em 18 minutos e meio. Carinha na Bíblia. Vou ver em quantos minutos eu vou colocar no grupo. Mas independente, o problema não é você, eu vou ouvir a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. O importante é você guardar no seu coração e refletir sobre aquilo e meditar sobre aquilo. E muitas vezes orar sobre aquilo, né? Por exemplo, quando a gente lê sobre Daniel, que vocês deram o exemplo aí. É muito bom, nossa Deus, o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Mas e quantas vezes tantas pessoas estão com tanta opressão no seu dia a dia? Estão com tanta opressão no seu dia? Gente, abram as câmeras, por favor. Tá com tanta opressão no seu dia que tá pior do que se estivesse no lugar de Daniel na cova. Abre as câmeras, por favor. O Michael já tá no 10º sono. Michael? Acho que o Lucas que não tem câmera. O Luquinha, ele não tem? É isso, Luquinha? Mas não tem problema, é só avisar. Quem abriu a câmera aí? Quem não abriu a câmera? Se você estiver dormindo no escuro, eu vou dar um soco na cara de vocês. Eu vou até aí, viu? Quem não abriu a câmera? A Giovana, a Bianca e o Lucas. Tem um com a câmera aberta ali, o Michael que não acendeu a luz. A Bárbara, a Renata e o Bianca, Michael estão tudo no escuro. O que você achou de tudo isso? Mas até pra eu me ver. Eu acabei de entrar. Eu vi. Peguei a parte depois que eu já terminou de falar, a Tainara começou a falar sobre orar por tudo. Bom. A gente já abre a câmera só. Tá bom. Então o que acontece é o seguinte, a Quem gente tá aí? precisa estar Tudo atento. o escuro ali. Aqui é a Bárbara, sei lá pra ver a cara. Aqui é o Michael. E aqui é a Renata, Por também que tá que aqui a na gente- cara. a Renata Acende tá a no luz escuro? aí, Michael. Eu tô de touquinha, mas tá feio. Tá Então, tudo tá falando mais que a nega do leite, brincadeira. Tá Cadê aqui o Michael? participando. Michael? faladeira. Dorme não, Michael. Michael? Quem é Michael? Michael! Dormiu, Michael. Olha Não aqui. falei? Não, é Oi! aqui, ó. Tá dormindo! Oi, eu tô aqui. Essa bomba desse celular aqui. Eu tô aqui. Michael, você não pagou a conta de energia, não? Ele assiste no escuro, mas se ele dorme, a gente fica gritando aqui até ele acordar. Por isso que dorme a câmera. Então quer dizer que na live de hoje rolou uma DR. O que aconteceu aí, gente? Tá. Os meninos aí não lembram. O que eu acho mais interessante em vocês... A Júlia, ela é a questionadora do grupo, velho. Ela questiona mesmo e ela vai em frente. Tá certíssimo, Júlia. Certíssimo. Ela participa. Isso é muito importante em vocês. Deixa eu falar uma coisa. Muito para vocês gravarem. Questionar é sempre bom. Entendeu? Dentro dos limites, dentro do respeito, vocês estão de parabéns. Eu acho que vocês devem discutir sobre o assunto e questionar sobre o assunto, sabia? Porque todo questionamento, ele traz interesse. E todo interesse traz crescimento. Então, isso é muito importante. Nós não estamos numa live aqui para poder a pessoa pegar e fingir que está participando. Porque aquele que nós servimos, ele está vendo quem está participando, gente. Não adianta. Ele está vendo quem está fazendo, quem não está fazendo, não é verdade? Ele está vendo. Então, assim, quando eu pego no pé, muito bem pego, é porque eu estou vendo que tem gente que tem potencial e está jogando fora. Tipo, eu vou participar da live, não abre a boca. Mas num assunto de escola, de porcaria, abre a boca o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, cadê o seu interesse pelas coisas de Deus? Lógico que eu tô falando isso aqui, gente, porque tem pessoas novas, né? Tem a Agatha. A Heloísa tá aí, não? Tá junto com a Agatha. Tá junto com a Agatha, então. Então, assim, vocês são os espelhos dessas meninas. Quando eu brigo com vocês, por exemplo, o pastor Carlos Henrique. É uma pessoa que eu admiro muito, porque esse cara trabalha. Ele vai acordar às 4h30 da manhã. Se é na escola bíblica, ele tá. Entendeu? Se é na cal dos jovens, ele tá. Se é no culto de quarta, ele tá. Entendeu?
que acontece? Ele está crescendo no mundo espiritual. Então, assim, vocês devem ter ele como espelho, assim como a pastora Thay também, né? Que participa de tudo. Gente, é assim. No mundo espiritual, não é... Vocês estão achando que vai ganhar o reino dos céus porque vocês vão lá filmar, transmitir mídia, louvar, ficar na parede em pé? Eu sou sorry para vocês. Vocês vão ganhar o reino dos céus quando vocês têm intimidade com Deus. Eu publiquei isso hoje no grupo, não foi? Sim. Quando a gente tem intimidade com Deus, entendeu? Não pelo que a gente faz. Então, é necessário que nós abramos a nossa mente, entendeu? Servir a Deus é um privilégio. E cheio de conhecimento. A gente tem que ser espelho para as pessoas. Não é verdade? Tá aí a Agatha e a Heloísa. Quantos daí da live são espelho para elas? Se vocês começarem a entrar atrasado, elas vão entrar atrasada. Entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem tá na nave da igreja sabe disso. Quem já passou pela nave da igreja. Ninguém fala da pessoa que está sentada, mas fala do filho do pastor, da filha da pastora. É ou não é? Por quê? Porque todo mundo está olhando a gente. Não é verdade? Então, do grupo de dança, vai falar do grupo de louvor, né? Fala de todo mundo. Por quê? Porque nós somos centro de atenção, nós somos exemplo para essas pessoas. Então, quando eu chamo a atenção de vocês, é porque eu tenho um bom motivo. Quando eu vejo que o negócio está indo longe demais, eu busco minhas ovelhas. Não é essa a parábola que Jesus ensinou? Se uma correr fora, o que faz? Vai lá e busca. Entendeu? O que eu estou fazendo é bíblico. Vou puxar a orelha de vocês. Por quê? Porque eu quero o bem de vocês. Vocês podem ter certeza que aquilo que eu vou orientar é para o bem de vocês. Tá bom? Mostra a cara a Esther. Cadê ela? Tá bom. Bianca falou que abriu, até agora não abriu nada. Giovana tá aqui do lado, ela é o Matheus, viu, gente? Giovana tá aqui do lado, ela é o Matheus. Então aqui que eu vou pegar no pescoço dos dois, já. Quem é esse Sonic aí? É o Lucas. Ah, é o Luquinhas? Ele não tem, né? Bianca, você tá me ouvindo? Tô. Não tem como abrir a câmera? Tem, Miss, só um minuto. Quem mais tá ali? Ah, é a Renata, que não quer aparecer por causa da touquinha, mas fala mais que a nega do leite. Dá pra mim um pouquinho, não dá? Do lado é quem? O Michael. Quem mais? E a Bárbara aqui. Michael. Gente, o Michael ele não aparece, gente. Só quando acende. Só precisa acender a luz pra ele aparecer. Vou aparecer agora aqui. Tá me vendo? Oxi, não dá pra ver, não. Gente, eu vou parar de gravar porque eu tenho que upar, senão vai ficar muito longe no YouTube. Vai ficar muito pesado. Peraí.